Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. O título do episódio de hoje pode parecer um bait, uma armadilha, mas não é. Eu realmente vou falar de alternativas gratuitas para assistir filmes. Mas não vou falar de pirataria. Hoje, nunca vocês vão me ver falando desse assunto aqui. Tudo que eu vou falar no episódio de hoje tá dentro da lei. Existem alguns streamings gratuitos, alguns são extensões culturais de organizações, outros possuem anúncios para se pagar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma que eu conheço, acho que vão ser 5 no total, eu vou deixar todos os links na descrição desse episódio. Eu já fiz um post com esse assunto lá no Instagram, @filme.da.semana, e de tempos em tempos eu coloco links nos stories de filmes que chegaram nessas plataformas ou filmes que eu acho interessantes nelas. Tem um destaque disso lá no perfil que chama justamente Filmes Grátis. Eu vou começar com o meu favorito, que é o Sesc Digital. Ele funciona como um complemento da programação do Sesc, tem muito conteúdo audiovisual de exposições, documentários, shows, e tem a parte de cinema que sempre tem várias coisas. A navegação não é das melhores, ela é um pouquinho confusa inicialmente. Os filmes estão na parte do cinema em casa, eu vou deixar o link direto para esse lugar, né? Porque se você pesquisar Sesc Digital, você cai numa parte inicial que vai ter essas coisas de exposição que eu falei e depois você acha a parte do cinema lá dentro. Mas o bom de lá é que não precisa fazer login, não tem nenhuma burocracia, não tem nenhum obstáculo entre você e o filme, você só tem que achar ele lá e dar play e assistir. Eu nunca testei no celular, eu não sei se tem aplicativos para TVs, mas eu assisti algumas coisas no computador, é um streaming que eu vejo com certa frequência, e deu tudo certo, não travou, foi ótimo. Que nem eu falei, o meu favorito é a melhor experiência que eu já tive com um desses streamings, e os outros eu só testei brevemente para falar aqui. No Sesc Digital tem filmes nacionais e internacionais, e os internacionais eu acredito que só tem opções legendadas. Mas tem que ficar esperto na página de cada filme, porque lá tem a data que eles vão sair de cartaz. E geralmente é logo. É muito raro um filme ficar mais de 2 meses por lá. Mas toda semana entra coisas novas. Não é um catálogo vasto, mas ele é bastante eclético. Para vocês terem noção, alguns filmes que estão disponíveis aqui na data dessa gravação, que é 4 de maio de 2023. Tem o documentário Alice Guy Blanchet, a história não contada da primeira cineasta do mundo, que é um documentário sobre uma das primeiras, se não a primeira mulher diretora e uma das primeiras pessoas que usou o cinema para contar histórias. Ele está disponível até o dia 23 desse mês. Tem também Refrigerante de Menta, que é um drama de amadurecimento francês dos anos 70, muito bom, que eu já vi, eu já assisti, eu já comentei várias vezes, tanto em episódios quanto em posts, porque eu gosto bastante dele, e ele tá também no Sesc Digital até dia 20 de junho. Outro filme que tá lá, esse daqui é bem famoso, é A Lista de Schindler. Isso mesmo, o clássico do Steven Spielberg, que ele tá disponível de graça até dia 1º de setembro na plataforma. E essa é só uma amostra do que tem lá, porque tem um mix de cinema nacional, internacional, clássicos, contemporâneos, filmes independentes, documentário, tudo de graça. Outra plataforma que eu vou falar aqui hoje é a Itaú Cultural Play. O nome já diz, é uma extensão do Itaú Cultural e foca no cinema nacional. Para usar ele, precisa fazer login e a navegação fica bem melhor depois disso. Tem filmes de longa e curta-metragem, séries e programas de TV, e tem muita coisa bastante independente. É uma fonte bem interessante para obras que não chegariam na gente de outra maneira. A navegação é mais parecida com streamings que a gente conhece, com as linhas temáticas e tal. Tem filmes clássicos, contemporâneos, conhecidos, obscuros, de tudo um pouquinho. E tem uma parte com os filmes que sairão em breve da plataforma para você parar de enrolar e assistir logo antes que fiquem disponível. Assim como a MUBI, na página de cada filme vai ter a sinopse dele, né, a ficha técnica, e um parágrafo do porquê assistir, explicando por que aquele filme está naquela curadoria. E eu acho isso muito interessante, é uma das coisas que me faz gostar muito da MUBI, e eu achei bastante interessante ter aqui no Itaú Cultural Play também. Eu acho que dos gratuitos 100% gratuitos, que eu vou falar aqui hoje, ele é o que tem um catálogo mais extenso, pelo menos no primeiro momento, e tudo é produção nacional, que eu falei. Seguindo nessa linha, temos o SP Cineplay, que é da Secretaria de Cultura de São Paulo. Tem um recorte de produções aqui do estado, mas qualquer um pode submeter seu trabalho para exibição na plataforma, que ficará disponível de acordo com a moderação. O catálogo só fica disponível depois do login, mas não existe custo nesse processo.
Também é organizado em coleções, tem exibições de diretores consagrados como Babenco, Zé do Caixão, Ana Carolina e outros. Na listagem, ele já apresenta a duração de cada filme, o que é sempre ótimo. A página de cada filme, né, e o exibidor, né, o player, eles são bem mais simples, mas não é difícil de mexer. Esse catálogo não é tão extenso, mas tem uns filmes antigos que são bem difíceis de achar, como, por exemplo, a filmografia da Ana Carolina, então vale muito a pena. Entrando na categoria é de graça, mas tem propaganda, eu tenho 2 opções aqui. A Pluto TV funciona com uma grade de TV ao vivo, igual um canal tradicional, e também possui conteúdo sob demanda, como os streamings que a gente conhece. Eu acho que esse é o aplicativo que funciona melhor, assim, de todos, principalmente em Smart TV, ele está disponível em algumas Smart TVs, e é uma boa alternativa para quem quer deixar a TV como som de fundo, sem precisar ficar escolhendo o que vai passar nela, mas que não tem mais acesso à TV tradicional, assim que nem eu. O catálogo tem muito filme B, bizarro, daqueles que tentam imitar ou surfar na onda de filmes mais conhecidos, sabe? Aquelas animação esquisita, que lembra um pouco as coisas da Pixar, então. Mas também tem coisas interessantes, principalmente coisas mais antigas, né? Que devem ser um pouco mais baratas de licenciar, de distribuir. Tem muitas séries clássicas, como A Feiticeira, Ginny é um Gênio. Tem algumas temporadas de CSI, tem reality da MTV. Tem uns filmes um pouquinho mais recentes, assim, de uns 10 anos pra trás. Só tem que garimpar. E a maioria das coisas que eu testei, elas eram dubladas, o que torna ainda melhor para deixar de som de fundo, né? Para você ficar ouvindo enquanto realiza outras tarefas, que nem todo mundo tem tanta facilidade assim com a língua inglesa ou com outras línguas para ficar só de ouvido. Só precisa ter um pouquinho de paciência com a interface, porque ela é um pouco caótica, assim, você não precisa fazer login para ver as coisas, mas ele tem um player que fica se sobrepondo ao catálogo, então divide a tela pela metade. Tem algumas coisas que irritam um pouco, assim, na navegação, mas é de graça, é meio que o preço que você paga, né, por não pagar. Para finalizar, tem o Netmovies. Parece nome de site pirata, mas não é. Dá para visualizar o catálogo como visitante, mas para assistir qualquer coisa você precisa estar logado e desabilitar o bloqueador de anúncios também. Tem muito filme esquisito por lá, mas também tem coisa boa, precisa garimpar igual a Pluto TV. O forte são os filmes clássicos. Tem muita coisa que você malemar vai encontrar em streaming de arte e aqui tá de graça. E tem também uma coleção de filmes do Mazzaropi, que também não são tão fáceis assim de achar. Tem uma curadoria de filmes LGBT que eu nunca ouvi falar, mas que pode ser interessante. A página inicial é relativamente bem organizada, de acordo com o que a gente espera de um streaming. Vale a pena dar uma olhada, principalmente que nem os clássicos, tem coisa do Hitchcock, tem coisa do Fellini, do Bergman e muito mais por lá. Bom, gente, esse foi o episódio. Eu falei das plataformas que eu conheço e que são mais amplas, por assim dizer, mas existem várias outras, principalmente quando a gente fala de nicho. Eu sei que tem a LGBTflix, que tem uma curadoria de filmes, especialmente curtas, independentes, com temáticas LGBT e feitos por pessoas LGBT. Tem também um streaming só com produções do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome agora, tem vários nichos. É claro que o lançamento badalado de Hollywood não vai estar nesses lugares, gente. Tem uma burocracia gigantesca e custos ainda mais gigantescos para uma distribuição de um filme desse tamanho. Mas não é só isso que existe, sabe? A vida não é feita só de lançamentos ou de filmes hypados, ou de filmes hypados hoje, que daqui 3 semanas ninguém nunca mais vai lembrar que existe. Então é legal buscar outras coisas e todos esses lugares têm alternativas bem interessantes, assim, de coisas diferentes para assistir. Sigam a gente lá no Instagram, que eu já comentei aqui, mas falo de novo, é o @filme.da.semana. Sempre tem conteúdos diferentes lá, conteúdos que complementam o podcast, esse tipo de coisa. Eu sempre tô divulgando também quando sai episódio novo, quando eu tô gravando, às vezes, algumas coisinhas de bastidores, depende. Essa semana eu tô um pouquinho low profile, mas às vezes eu posto mais, às vezes posto menos. Queria chegar aos 2.000 seguidores, então eu conto com vocês para isso. Espalhem a palavra do podcast para os seus amiguinhos, ou para quem não ouve podcast mas gosta de, sei lá, de ler coisas. Indica o Instagram nosso para eles, porque eu resisto muito a criar reels, porque eu não consumo muito reels. Então eu não gosto de fazer porque eu não gosto de ver tanto, assim. Então eu gosto mais do conteúdo de carrossel.
que não tá tão popular assim hoje em dia, mas enfim, né? É o que eu gosto de consumir, então eu gosto de fazer o que eu gosto de consumir. Assim como podcast, eu gosto muito de consumir podcast, por isso que eu gosto de fazer podcast também. Mas se você não tem rede social e quer falar comigo, tem um e-mail, o podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso, além de me mandar um e-mail falando qualquer coisa, você queira fazer alguma doação com o meu trabalho, que é feito de maneira independente, vou ficar muito feliz, independente do valor. E por hoje é só. Esse foi o episódio, um pouco mais curto que o usual, mas eu espero ter sido sucinta e direta em passar minha mensagem. Eu espero que vocês aproveitem essas dicas, assistam muitos filmes e até semana que vem. Tchau, tchau.